Jesus nos ensinou algo muito importante na vida espiritual, que é de fato nos conectarmos com Deus em coração, em Cristo Jesus. Não nos desviarmos das palavras de Cristo Jesus. Além de sermos crentes, devemos estar em Cristo Jesus, porque crente é aquele que crê. Mas nós precisamos ter a crença correta, as crenças nas palavras de Jesus Cristo, porque assim nós estamos recebendo o Filho, recebendo as suas palavras, e só Ele é o caminho que nos leva a Deus. Então, que a gente não caminhe uma vida espiritual distorcida, uma vida espiritual onde está marcando presença na igreja, uma vida espiritual que até tem o conhecimento da palavra, como os fariseus tinham, mas que se desviam do principal, aquilo que Jesus Cristo ensina, aquilo que Jesus Cristo nos dá como as suas palavras, como seus ensinamentos. Nós podemos nos direcionar diante disso a João 17 para aprendermos com Jesus. Lá em João 17:7 ele nos diz o seguinte adiante: Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes. Eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então aqui Jesus ele está orando por seus discípulos. E no versículo 9 Jesus diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então Jesus aqui está falando que os discípulos que o nosso Pai deu. E aí, o que acontece? Jesus ele nos deixa algo muito importante aqui, uma mensagem. Eles receberam as palavras de Jesus. Então, nós temos de fato recebido as palavras de Jesus? Ou apenas temos caminhado na vida espiritual como fariseus, que eram dotados do conhecimento da letra, da teologia, da palavra, da Bíblia, da Torá, mas de fato não tinham ali a conexão com o Filho, com Jesus Cristo, que é o único caminho que nos leva a Deus, com as suas palavras, com seus ensinamentos, com o mais importante da lei que Jesus nos ensina, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Ou seja, Jesus ele nos ensina a obediência ao Pai, o amor ao próximo, a humildade, de se colocar na posição de arrependimento de pecados. Então, nós não podemos caminhar uma vida espiritual, devemos todos nos vigiar, estar vigilantes, para que a gente não se corrompa na vida espiritual e não vivamos uma vida espiritual para trazer inclinações carnais, para dar vazão a inclinações carnais, de modo que a gente tenha conhecimento da Bíblia para simplesmente mostrar a pessoas, adorar a criaturas, fazer a vontade nossa mesma humana, ao invés da vontade de Deus. Então, que a gente busque em Jesus Cristo o espelho das nossas ações, para que de fato a gente alinhe as nossas ações com a vontade verdadeira de Deus, que é Jesus Cristo, nosso caminho que nos leva ao Pai. Então, vamos buscar em Jesus Cristo a diferenciação dos caminhos de luz e trevas. Por exemplo, nós podemos ver quando Jesus fala no dia do juízo final, ele nos diferencia, nos deixa muito claro a diferença dos benditos, os bem-vindos na eternidade e daqueles que não eram bem-vindos. Jesus disse: Aqueles que tive fome, tive sede e me deste de comer, tive preso e me visitastes. Então Jesus ali ele nos ensina que aqueles que agiram ali como os bons samaritanos, que não ignoraram as pessoas que precisavam do cuidado, e aí a pessoa tinha a ferramenta na mão e se dispôs a cuidar, a amar o próximo, esses são os benditos do Pai. Bem-vindos, benditos do meu Pai. Mas aqueles que tinham ali, tinham as ferramentas, tinham ali as condições de ajudar, mas escolheram por negar os pequeninos, escolheram por negar as pessoas que precisavam de ajuda. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Tive preso e não foste me visitar? Estes são os malditos. Então, dentro da vida espiritual, dentro da igreja, temos tanto joio quanto trigo. Então, que a gente busque em Cristo Jesus, dia após dia, nos lapidarmos os nossos comportamentos, o nosso coração, para que de fato a gente busque em amor
a ajudar o nosso próximo e a exercer a misericórdia, a buscar estender a mão para o nosso próximo, a servir como Jesus nos serviu, aprendendo com Ele dia após dia. Obviamente que todos nós somos falhos, mas podemos melhorar dia após dia e buscar distanciarmos dos comportamentos de fariseus, onde ali gostavam de impor duros fardos às pessoas e não estavam ali dispostos verdadeiramente a exercer ali o amor. Cumpriam sim o santo dízimo sagrado do endro e do cominho, estavam ali buscando ser rígidos em seguir a lei, mas a salvação ela não vem pela lei, ela vem sim pela graça em Cristo Jesus. Então devemos estar no Filho, em Cristo Jesus. Mas uma vez que estamos em Cristo Jesus, devemos buscar guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos e o que Jesus nos pediu, para amar uns aos outros, como Ele nos amou. Então, a gente busque em Deus a desenvolver esse amor e não desviar o nosso foco daquilo que realmente importa. Só Jesus Cristo salva e Ele nos deu ensinamentos sobre o amor ao próximo, sobre não nos desviarmos a nossa atenção daquilo que nós podemos fazer aos pequeninos, porque quando fazemos aos pequeninos, somos aqueles que estão fazendo como se fosse a Jesus, mas quando deixamos de fazer, é como se estivéssemos deixando de fazer a Jesus. Então, que a gente não deixe os medos falar mais alto que a nossa fé e que os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em Jesus Cristo, podemos dia após dia buscar esse fortalecimento da nossa fé, essa instrução, essa limpeza dos nossos comportamentos, do nosso coração, de modo que a gente tenha escolhas melhores, escolhas que nos aproximem do amor ao próximo, escolhas que nos aproximem de fato da semelhança dos comportamentos do caráter de Cristo Jesus. Afinal, só Jesus Cristo salva e Ele é o nosso único caminho ao Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu entro na Tua presença, eu te agradeço por esse momento e eu te peço, Senhor, revela em nós pontos que nós precisamos melhorar, Deus, para nos afastarmos dos comportamentos de fariseus. O Senhor Jesus, Senhor, nos ensinou a sermos diferentes do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Então eu peço, ilumina as nossas sombras, nos ensina, Pai, a dia após dia buscar sermos melhores para Ti, a não nos enchermos de soberba, como os fariseus, como se não precisássemos de médico, como se já tivéssemos alcançado e fôssemos perfeitos, porque o Senhor é nosso médico, Jesus, e nós precisamos dia após dia que o Senhor lapide o diamante do nosso coração, para que de fato a gente viva mais da Tua vontade e a gente aprenda dia após dia a desenvolver mais do amor ao próximo e mais do amor ao Senhor acima de todas as coisas, a seguir mais os comportamentos de Jesus Cristo, não aqueles comportamentos segundo nosso coração, que podem ter fins de dor, como dizem na Tua palavra em Provérbios 14. Então, Senhor, que a gente de fato tenha o nosso foco naquilo que Jesus nos ensinou, não que pessoas nos falam e não que o nosso coração acredita ser certo, e que acima de tudo esteja Jesus como nossa estrela guia e nosso cabeça, porque Tu és o nosso cabeça. E eu te peço por toda sabedoria e estrutura para isso. Somos totalmente necessitados de Ti, meu Pai. Ilumina os nossos corações, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho Jesus e do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus.